Pronto. Pode Pronto. começar. Tá ok, deixa eu colocar meu celular aqui para carregar. Pronto. Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, acredito que esse período aí de pandemia fez com que a gente pudesse, né, se comunicar de outras maneiras, né? Acho que se fosse há 2 anos atrás, eu estava em Caruaru, então ainda na estrada, né, saindo aqui de Recife para poder dar aula em Caruaru. Não é o caso agora. O que não deixa a aula um pouquinho mais cansativa, né? Ter que assistir, estar à frente de uma tela de computador e tal, tornar a aula um tanto quanto cansativa. Então, vamos devagarinho para que a gente possa, então, tá certo, passar, então, o conteúdo. A nossa caminhada é aquela que foi colocada para vocês no conteúdo programático, né? A gente vai falar, então, um pouquinho dessa questão da teoria dos miticistas. Vamos falar um pouquinho sobre Bauman e Hurtado, né? Um pouquinho de como eles falam sobre a historicidade de Jesus. E vamos falar, então, das buscas de Jesus histórico, né? Há quem fale 2, há quem fale 3, e a gente vai falar um pouco desse itinerário aí, dessa busca do Jesus histórico, tá bom? Vejam, interpretar Jesus sempre foi um trabalho da igreja, né? A interpretação de Jesus. Walker, no livro dele, A História da Igreja Cristã, de Winston Walker, capítulo 7, ele tem, para mim, um dos melhores capítulos do livro, ele tem exatamente esse título, né? A Interpretação de Jesus. E é um capítulo que fala dessa transição que acontece entre o século I e o século II, certo? Mas eu já estou bem apressado, né? Então, antes de eu falar desse capítulo aqui, deixa eu falar um pouquinho dos livros que eu vou usar, já ia esquecendo disso. Então, um dos livros que eu acho basilares nesse sentido, e que eu coloquei como leitura obrigatória, e realmente recomendo que vocês comprem, é o livro de Richard Bauckham, Jesus e as Testemunhas Oculares. Esse é um texto realmente espetacular. É uma pena que de Richard Bauckham só temos 2 textos em língua portuguesa. Há um texto em espanhol, né, Cristologia e Monoteísmo no Novo Testamento. Bauckham talvez seja um dos maiores nomes hoje dessa questão da biblicistas e dessa questão da cristologia. Esse é, sobretudo, um dos maiores nomes. É um professor já aposentado. Ele foi professor na Universidade de St. Andrews, em Escócia, que é a mesma universidade ali do Hazel, né, Teologia do Novo Testamento. E já aposentado desde 2007. Então, até 2007 ele ocupou a cátedra, tá certo? Esse é, sem sombra de dúvida, uma das maiores obras dele, né? Jesus e as Testemunhas Oculares, e a gente vai utilizá-la, tá certo? Logo, logo. Claro, para a questão das buscas do Jesus histórico, um texto geral, nós não temos o texto de Albert Schweitzer, A Busca de Jesus Histórico, mas esse texto ele só fala da primeira busca, né, que é ali do século XIX, ali com os liberais. Ele não aborda a segunda busca, já com a chamada neo-ortodoxia. Então, um bom texto sobre teologia do século XX, ou teologia contemporânea, é a teologia do século XX do Rotino Ghibellini. Esse texto é muito bom, eu gosto mais desse texto. Estava desaparecido, aí fizeram uma nova edição, graças a Deus. São 2 textos, na verdade, Teologia do século XX e Deus na Filosofia do século XX, ambos do Rotino Ghibellini, que é um pensador italiano. Esse texto, para mim, é o melhor texto sobre teologia contemporânea que a gente tem em língua portuguesa. Sem sombra de dúvida, a exposição que ele faz aqui é espetacular. Ok? Então, ele fala aqui da busca do Jesus histórico, quer dizer, é um dos pontos, não é um livro sobre, é um dos pontos. Mas realmente é um livro espetacular para quem quer conhecer um pouco da caminhada da teologia do finalzinho do século XIX para o século XX, quem sabe até o início do século XXI, tá certo? Então é realmente um texto que vale a pena o estudante de teologia ter ele em mãos, tá certo? Um outro texto clássico, Documentos da Igreja Cristã de Batson, vendido pela Haste. Esse é um texto clássico também. É um texto mais para quem é voltado mais para a área de história, né? Quem gosta mais de história, certo? Um outro livro que combina com Richard Bauckham é esse calhamaço aqui, né, do Larry Hurtado, Senhor Jesus, né? Senhor Jesus Cristo, a devoção a Jesus do cristianismo primitivo.
um calhamaço aí, né, que vale a pena realmente para aqueles que gostam de teologia sistemática, teologia bíblica, né, a questão da cristologia, é um livro que realmente vale a pena. Tem um livrinho do Hurtado que eu acho que é um resumo desse, que é Origens da Adoração Cristã. As Origens da Adoração Cristã, também do Larry Hurtado, tá certo? Então, eu diria que Balkan e Hurtado são dois autores que aqueles que gostam de teologia bíblica e aqueles que gostam de teologia do Novo Testamento deveriam ter na sua biblioteca, tá certo? Particularmente, Hurtado é um dos meus escritores prediletos. E esse Senhor Jesus Cristo, a devoção do cristianismo primitivo, geralmente eu dizia que se eu tivesse que me mudar, se eu pudesse levar 10 livros de teologia, com certeza esse daqui estaria entre esses 10 livros, que realmente é uma coisa assim, de uma pesquisa e de uma profundidade espetaculares, tá certo? Bom, realmente, para leitura obrigatória, eu listei aqui o texto de Balkan, mas vale a pena, se você tiver alguma condição, comprar o Richard Balkan e também comprar o Larry Hurtado, tá certo? Esses dois textos valem muito a pena para você que gosta de teologia do Novo Testamento, teologia bíblica ou mesmo teologia sistemática, vale a pena, ok? Bom, acredito que agora eu já apresentei os livros, vamos então voltar ao Walker. Então eu falei que no capítulo 7 de Walker, ele faz uma transição entre aquela chamada primeira geração de cristãos, e a segunda geração de cristãos. E aí, quando a primeira geração de cristãos está ali caminhando para o fim da vida, que já estão ou velhinhos, ou estão sendo ameaçados de morte por todo um contexto de perseguição e guerra, surge então a necessidade de escrever. Inspirados ali pelo Espírito Santo, começam então os primeiros relatos a serem escritos, positivados, para usar a linguagem do direito, né? Positivados ali os relatos com relação à figura de Jesus. E já quando começa isso, irmãos, há uma necessidade de interpretar Jesus. Há uma necessidade imensa de interpretar Jesus. Então, o que é que os eventos como do ministério, morte e crucificação de Jesus têm a falar para as gerações? Então, já cedo já começa essa necessidade de interpretação. Então, quando a gente pega os textos do Novo Testamento, nós estamos vendo uma interpretação de Jesus. Então, os textos são selecionados, os textos são os textos eles são escolhidos, né? O João, por exemplo, ele fala no final do seu evangelho que não daria para fazer o objetivo dele não é fazer uma descrição etnográfica do ministério de Jesus, quer dizer, contando pé e passo quem ele conversou, o que ele fez, o que ele falou. Ele não tem essa preocupação etnográfica, né, da etnografia, da antropologia, né? Essa descrição dos fatos e das palavras, né? O etnógrafo é aquela pessoa que está ali acompanhando, tipo, sei lá, os antropólogos iam para um culto de religião matriz africana. Então, o etnógrafo é aquele cara que ia descrevendo tudo. O cenário é assim, a pessoa veste-se assim, caminha dessa maneira. Então, esse é o papel do etnógrafo. João, quando escreve o seu evangelho, diz: olha, eu não tenho, não é o meu propósito. E ele ainda é demais. Se fosse coletar realmente, fazer esse trabalho de etnografia, as palavras e os efeitos de Jesus, seriam necessários muitos e muitos livros para que a gente pudesse, né, descrever. Basta comparar a questão do próprio evangelho de João com os evangelhos sinóticos de pronto, e a gente vai ver o que eu estou falando com relação a essa necessidade que tem de interpretar Jesus. Né, João vai participar, a partir do seu material, a partir de sinais que Jesus dão, né? Jesus dá 7 sinais que estão ligados à sua pregação, né? Então, quando ele transforma água em vinho, quando ele faz com que uma pessoa deficiente visual volte a ver, quando ele ressuscita Lázaro, são sinais que Jesus dá acerca da sua pessoa e do seu ministério. Então, João é econômico, vamos dizer assim, nos milagres, coisa que, por exemplo, Marcos e Lucas não. Vamos falar de vários milagres de Jesus. O João só está interessado em 7, porque são 7 milagres que ele vai apontar e construir a sua narrativa. Não que João despreze os outros, mas João seleciona esses aqui para dar uma base com relação à sua narrativa. E essa é uma interpretação de Jesus. Então, Walker, ele fala, então, que já no início, já nos evangelhos, o que nós temos é uma interpretação de Jesus. Tá certo? Então, os textos são selecionados, a formatação, tá certo, dos textos também são ali pensados. Né? Então, vamos usar aquela questão clássica ali, né? Marcos escrito para os romanos, Lucas para os gregos, Mateus para os judeus, aquela questão mais clássica com relação
ao público ao objetivo e ao público que os evangelhos são descritos. Então, a partir dessa necessidade que se tem desse público-alvo, então os fatos, eles são, então, tá certo, arranjados e interpretados. Vejam, eu digo que os fatos são arranjados e interpretados, mas não são criados. Então você tem o fato, mas você entende que esse fato seria melhor contado dessa maneira. A gente vai ver que Balkan, ele vai utilizar a categoria do testemunho. Daqui a pouco a gente fala sobre isso com relação aos evangelhos, ok? Mas vejam, irmãos, não só os evangelhos, mas os outros textos do Novo Testamento, eles implicam também interpretação, certo? Eles implicam interpretação. Então vamos lembrar que, por exemplo, Lucas e Atos, que eram um bloco só, como a questão da morte e ressurreição de Cristo, ela aparece, principalmente, por exemplo, no livro de Atos. As pregações giram em torno desses dois eventos, né? Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. E há que se interpretar, então, o que é que isso quer dizer. Certo? Logo cedo, então, surgem interpretações que empregam categorias messiânicas. Quem é Jesus? Aí fala de Jesus como filho de Deus. É assim que Marcos começa o seu evangelho, né? Na verdade, princípio do evangelho de Jesus Cristo, vírgula, filho de Deus. Então, já no primeiro versículo, Marcos, ele solta uma categoria messiânica para dizer que o evangelho que ele vai descrever é o evangelho do filho de Deus. Filiação, essa que a gente sabe, que é uma filiação distinta, né, daquela da qual pertencemos. E quando Marcos fala Jesus, filho de Deus, ele está falando, então, de Jesus participante da substância, da eternidade e tal. Então, é uma categoria messiânica ali. Não é uma simples filiação como você e eu somos filhos de Deus, não. A filiação que Marcos destaca no primeiro versículo é uma filiação que os seus leitores saberiam descrever muito bem, tá certo? Saberiam entender muito bem. Aliás, a própria palavra evangelho ali em Marcos, continuando em Marcos, também ela já demonstra uma certa uma necessidade da interpretação, né? Porque o que é o evangelho? Para a gente, quando a gente fala evangelho, a gente remete aos primeiros textos do Novo Testamento. Mas quando os escritores de Marcos, por exemplo, pegaram o seu texto, princípio do evangelho de Jesus Cristo, a palavra evangelho tem um sentido completamente diferente, né? Ou secularmente ou politicamente diferente, né? O que é o evangelho naquele período? É uma notícia da qual haveria o resultado atingiria muitas pessoas. É uma conquista militar que um rei consegue? É alguma transformação via parlamento que de repente acontece? Então, o evangelho naquele mundo ali de Marcos, que Marcos escreve, é isso. Então, o rei que sai em uma guerra militar e vence, a sua vitória é um evangelho. Quer dizer, vai ser uma boa notícia que vai ser comunicada e acaba que vai influenciar ou que vai ter um efeito para muitas pessoas. Ou seja, o parlamento decide cortar impostos. Então, essa proclamação é um evangelho. Vejam, então, Marcos está falando, então, que vai falar acerca de uma verdadeira boa notícia. Uma verdadeira boa notícia. E aí ele passa, então, a narrar, né, os seus fatos e arranja o seu material de maneira espetacular, né? Então, tem a preparação de Jesus ali nos primeiros 14 versículos, né? Que é precedido por 3 eventos: o aparecimento de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. Depois ele segue para o ministério de Jesus na Galileia. Jesus sai de Jerusalém, monta a base do seu ministério na Galileia, especificamente em Cafarnaum. De Cafarnaum, Jesus sai para fazer algumas missões ali ao entorno de Cafarnaum, e depois ele toma o caminho para Jerusalém, sendo ali o ministério de Jerusalém a última etapa ali do seu ministério. Lucas, ao se referir sobre isso, ele vai dizer um versículo que eu acho muito bonito: ele tomou decididamente o caminho de Jerusalém, que ele sabia que ia morrer. Ele tomou decididamente o caminho de Jerusalém, sabia que ia morrer, certo? Bom, então você tem uma geração que participa desse processo, tá certo? Que conversa com Cristo, que vê Cristo, que ouve as pregações de Cristo, que são alvos, aspas, dos seus milagres, e de repente você vê que essa geração ela começa a desaparecer através de perseguições ou mortes naturais. Então, como eu falei, há uma necessidade, então, de escrever, tá certo, o que se passa. O que se passa. Bom,
Se seguimos a cronologia clássica, né, Jesus morre, então, no ano 33 do nosso período, e o Evangelho de Marcos está ali entre a década de 50 e 60. Então, 2 ou 3 décadas se passam para que ele comece a escrever o seu primeiro evangelho. E, como o Walker fala, né, demonstrar a sua interpretação do evento de Jesus. Se a gente for parar para pensar, por que então 2 ou 3 décadas? Havia uma dimensão escatológica muito presente ali naquela primeira geração, né? Jesus, se tinha uma dúvida, se não havia dúvida que Jesus voltaria logo. Não havia nenhuma dúvida com relação a isso. Jesus volta logo. Aliás, um dos primeiros documentos também do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, é justamente para Paulo dizer, né? Alguns diziam estava tão certo que Jesus ia voltar que não queriam nem trabalhar, né? Eles diziam, não, Jesus vai voltar, então para que fazer essas coisas aí? Então estava tão certo que Jesus ia voltar, a dimensão escatológica, a dimensão da volta de Cristo era tão presente esse processo, que aí não havia necessidade realmente de escrever, positivar e tal. Só quando a igreja compreende que essa volta de Cristo ela é breve, mas não tão breve, é que se começa a necessidade, então, de escrever para que gerações, né, futuras elas possam também ser beneficiadas com relação aos relatos, ok? Então, irmãos, eu falei aqui que as primeiras interpretações falam com relação a essas categorias messiânicas, e aí você também tem, depois, algumas interpretações que giram em torno da ressurreição. Principalmente nas cartas de Paulo, né? Quais são os benefícios da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição? E aí passa, então, a interpretar o evento de Jesus a partir desse evento tão chave, que é a sua morte, né, e a sua ressurreição. Então, as expressões em Cristo, com Cristo, falam dos benefícios que nós, cristãos, atingimos a partir dessa morte e dessa ressurreição de Jesus, tá certo? Então, o livro de Walker, o capítulo 7 de Walker, História da Igreja Cristã, as interpretações de Jesus, vale muito a pena você dar uma olhada, tá certo? Que ele fala de forma descritiva ali as interpretações de Jesus. Quando eu começo a minha aula sobre a história da cidade de Jesus com o capítulo de Walker, eu estou dizendo o seguinte, que não havia absolutamente nenhuma dúvida para aquelas gerações de que um homem chamado Jesus havia, então, vivido ali numa parte do Império Romano, né? Por sinal, uma parte do Império Romano em que os grandes centros não estavam lá muito certos de onde ficava. Vamos pensar aqui em Jerusalém, ou mesmo em Cafarnaum, da mesma forma que se eu pegar um mapa e pedir para você me apontar o Principado de Andorra, eu acho que talvez alguns escutem esse Principado de Andorra pela primeira vez, né? Então, assim era, por exemplo, os grandes centros de Roma. Onde é que fica Cafarnaum? Cafarnaum? Ou mesmo Jerusalém. Então você tem, mas havia uma certeza de que um homem chamado Jesus havia passado então ali e que havia pregado e arrebanhado muitas pessoas, e essa sua pregação e esse seu arrebanhar muitas pessoas teve um impacto muito forte naquela sociedade ali. Não há dúvidas absolutamente nenhuma com relação a esse processo. E assim se seguirá, né, no período que se segue, século 2, 3, 4 e 5, o mundo medieval. Então, há plena certeza de que um homem chamado Jesus havia existido. Certo? Bom, pode ser que algumas pessoas talvez questionassem a veracidade dos seus milagres. Ok? Pode ser que alguém questionasse a veracidade dos fatos de sua morte e ressurreição, mas não havia dúvidas de que essa pessoa havia nascido, crescido e desenvolvido um ministério ali naquela parte do globo. Não havia dúvidas, ok? Então, a primeira vez que se questiona a historicidade de Jesus acontece ali no século XVIII, durante a Revolução Francesa. Ali a Revolução Francesa marca, né, o início ali dessa questão da historicidade de Jesus. Então, pela primeira vez se questiona se de fato Jesus existiu ou se esse Jesus era nada mais, nada menos do que uma construção histórica da igreja. Uma construção histórica da igreja.
Bom dia, Flávio. Primeira pessoa a falar sobre isso foi um membro da Assembleia Constituinte da Revolução Francesa, né, Constantine François Volney, né, no século XVIII. Então, em 1791, ele publica um texto intitulado Ruínas do Império. Certo? Ruínas do Império, 1791. E nesse livro ele tem uma tese que, de certa forma, vai ser uma tese muito, muito querida nesse período aí de revolução, de que as religiões, na verdade, são uma só. Em todas as religiões, de certa maneira, tem uma mensagem só. Só uma. E aí pode haver variações do mesmo tema, mas sem sair do tom, né, como diz a música lá do Paralamas de Sucesso, né? Variações do mesmo tema sem sair do tom. Mas são a mesma religião. Né? São a mesma coisa. E aí ele vai dizer, então, que as religiões, de certa maneira, precisam fabricar os seus mitos, precisam constituir seus discursos religiosos, né, a partir de construções que não estão presentes na história. Já de aqui eu antecipo um certo debate que há entre Bultmann e os seus seguidores, né, e os seus contemporâneos, que é a palavra mito, né? Que a palavra mito aqui, nesse caso aqui empregado, não é o mesmo empregado no nosso dia a dia popular. A gente chama mito algo que é mentira, né? Isso daí é mito. A gente chama algo que é mentiroso. Não é o caso aqui. Aliás, mito em religião não é tudo menos mentira. Mito é mais ou menos a ideia de uma resposta ou de uma interpretação. Certo? É uma resposta ou uma interpretação. Ok? Bom, então, Constantine François Volney, ele publica um texto chamado Ruínas do Império, onde ele vai defender isso e pela primeira vez, então, se defende que Jesus, de fato, nunca existiu. Nunca existiu. Ok? E que, como eu falei, as religiões, elas seriam, então, produto, então, elas são uma coisa só, né? E são produto de uma necessidade humana de produzir algum tipo de resposta. Ok? Bom, é preciso entender um pouco o contexto do porquê isso acontece, né, irmãos? Por que está acontecendo? Por que na Revolução Francesa? Então, vamos lá. Primeiro, meus irmãos, nós estamos bem localizados em 1791 no chamado Iluminismo. Muito bem localizados nesse período chamado Iluminismo. Onde você tem um primado muito forte da razão. Da razão, racional. Então, a razão, ela se torna, então, a medida de todas as coisas. Tudo aquilo que se consegue reafirmar através de categorias racionais é o que deve ser afirmado. E o que não deve, então, ser rejeitado como sendo um produto de algo anterior a esse primeiro momento, a esse momento que se vive. Então, nós vivemos um período do iluminismo, nada que se pode ser provado pela razão, então a gente localiza ele num período anterior, né? Augusto Comte, ele vai surgir depois, ele vai dividir a história da humanidade, né, em 3 fases, né? A fase infantil, a fase da adolescência e a fase adulta. A fase infantil é a fase da religião, a fase da adolescência seria a fase da metafísica e a fase adulta é a fase da razão. Então, tudo aquilo que não pertence ao crivo da razão deve ser localizado como de um período anterior, tá certo? Aquilo que de certa forma importa. Há também podemos localizar aqui de um processo político, né? Vamos lembrar que em França a religião, ela tinha um papel muito forte de presença política, ok? Então era o segundo estamento, né? Primeiro você tinha a nobreza ali junto com a grande parte ali da cúpula da Igreja Católica, e que essa gente era sustentada por aqueles que eram mais pobres, né? Não é à toa que quando a Revolução Francesa ela acontece, há uma rejeição completa de tudo aquilo que se pode chamar de base cristã, né? Até um novo calendário se inventa. Então, durante ali um bom tempo ali da Revolução Francesa, nosso calendário, ele é suspenso e é instituído um calendário completamente diferente, com base, então, na Renascença ou com base em divindades pagãs. A ideia é de expurgar tudo que possa cheirar a cristianismo. Então, a ideia é mais ou menos essa ideia, que vai ser aqui um ponto da história, né? E que vai ser apenas freado a partir da ascensão de Napoleão.
que vai trazer então tudo de volta, né? A monarquia e tal, e vai instituir uma série de leis, código napoleônico e tal. Mas durante essa fase aí da revolução, essa fase sombria da revolução, de guilhotinas e tudo mais, há uma rejeição completa a esse processo religioso. E é nada mais lógico do que você bater naquela que seja a religião principal. Tá certo? Nada mais lógico do que isso. É o que acontece, por exemplo, com a nossa própria sociedade, quando chega Páscoa e Natal, né? Quando chega Páscoa e Natal, revistas super interessantes, revista Veja, a peça já tem uma capa já certa, né? Jesus existiu. Não é assim, né, que acontece? Páscoa e Natal, Jesus existiu. Mas por que esse tema vem de revista? Porque nós vivemos uma sociedade cristã, então nada melhor do que você fazer isso. Garanto que essa não seria a preocupação, por exemplo, no Japão. Principalmente uma revista no Japão de grande circulação vai colocar na Páscoa no Natal Jesus existiu. Para o Japão é completamente irrelevante, ok? Então, esse é o contexto do qual François Volney ele fala acerca da não existência de Cristo. Ele é o primeiro, certo? Mas ainda uma observação. Nós não estamos tratando de um teólogo, estamos tratando de um político. Ele não tem uma formação teológica. Ele não há uma formação teológica ainda. Então, por enquanto, essa ideia está fora da teologia. Ela habita no plano das ideias, mas não naquele ambiente onde nós nos localizamos enquanto estudiosos ali do Novo Testamento. Ok? Bom, depois de um tempo, um outro francês, chamado Charles François Dupont, ele, secretário também, né, da Convenção Nacional Revolucionária, ele escreve um texto chamado A Origem de Todos os Cultos. Esse texto, A Origem de Todos os Cultos, é publicado 4 anos depois da ruína do Império, certo? 1795. A Origem de Todos os Cultos. Esse é um texto bem volumoso, né? Mais de 2.000 páginas. Então, mais de 2.000 páginas, mas a tese é praticamente a mesma de Volney. É a mesma tese. A de que as religiões, elas são uma coisa só. E no caso da religião cristã, ela vai beber, então, das religiões de mistério, vai beber, então, de uma série de outras religiões que possam surgir ali no universo romano. Ok? Bom, mais uma vez, Dupont não é teólogo também. Então, não é teólogo também. Quanto à teologia, essa ideia da não existência de Cristo, da não existência histórica do Cristo, vai surgir na Alemanha, tá certo? E surgirá no outro século, né? No século XIX. E o nome da pessoa que vai produzir isso é um dos pais ali da chamada teologia liberal, Bruno Bauer. Bruno Bauer, esse alemão. Ele era professor de Novo Testamento, então pela primeira vez nós temos agora um teólogo, tá certo, de formação, e com uma senhora formação, diga-se de passagem, né, Bruno Bauer. Ele era professor de Novo Testamento. Na Universidade de Bonn, B-O-N-N, na Universidade de Bonn. E ele, então, é a primeira pessoa, primeiro teólogo, vamos dizer assim, primeiro teólogo, primeiro estudioso realmente de teologia, a dizer que a historicidade de Cristo deveria ser negada porque ela é mais uma construção de um determinado grupo social do que propriamente uma existência histórica em si. É interessante porque Bauer, ele começa como um teólogo crente nas fontes históricas do Evangelho. Quando ele começa a sua caminhada acadêmica, ele entende, certo? Ele entende que os evangelhos, eles são relatos históricos. Só depois de um tempo e no decorrer dos seus estudos, mas principalmente influenciado pela crítica das formas, que a gente vai falar sobre essa questão quando a gente for abordar na primeira busca de Jesus histórico, tá certo? Por aí eu só estou escrevendo. Mas bastante influenciado pela crítica da forma, ele volta-se então, muda a ideia, tá certo? E passa então a falar acerca disso. Para ele, meus irmãos, o cristianismo é o resultado do judaísmo com o estoicismo. A tese dele é essa.
Quando houve encontro entre membros do judaísmo com o estoicismo, gerou então o cristianismo. Vamos lembrar aqui a parte histórica, que o estoicismo é, sem sombra de dúvida, o grande inimigo moral do cristianismo no primeiro século, né? A alta dosagem de ética, de imperativos éticos do estoicismo vai ser realmente um desafio para o cristianismo, ali, um bom desafio para o cristianismo naquele período, ok? Então, nós temos então dois políticos da Revolução, e agora nós temos um estudioso de ponta, que é Bruno Bauer. Não é qualquer coisa, Bruno Bauer ali na Alemanha, da Universidade de Bonn, como a gente vai ver na busca da primeira busca do Jesus histórico. Tá? Ele vai ter uma importância impressionante e desde já estabelecendo bases das quais os outros vão perseguir, tá certo? Bastante influenciado pela teologia liberal, mas sobre isso eu falo quando a gente chegar no momento da primeira pesquisa do Jesus histórico, ok? Bom, século XIX, século XVIII e século XX, nós também temos alguns proponentes da ideia da não aceitação do Jesus histórico, tá certo? Ou da historicidade de Jesus. Temos, por exemplo, um cara chamado J.M. Robertson, né, que escreveu um texto chamado Cristianismo e Mitologia. E a teoria, meus irmãos, por mais que você tenha muitos autores, a verdade é que a teoria base mesmo, a teoria chave ali, ela é uma só. A de que o cristianismo ele surge em um universo de muitas religiões e que ele é o resultado desse ajuntamento de pega um ensinamento daqui, outro dali. É o caso de Robertson, ele vai falar exatamente a mesma coisa nesse sentido. Robert Price é outro autor também dessa mesma linha da negação. Sendo que o itinerário do Robert Price é interessante. Ele começa como um teólogo ortodoxo, conservador, e à medida então que vai avançando com relação aos seus estudos e, claro, selecionando as fontes, né, ele então faz essa virada, tá certo? De teólogo conservador para um teólogo dessa teoria, então, de que a historicidade de Jesus não deve ser, não pode ser ali provada, ok? Eu quero fazer aqui um parêntese com relação a Price, porque, de certa forma, ele fala de como a gente é o que a gente lê, né? Então, ele é um teólogo conservador a ponto de fazer doutorado, tá certo? Em um teólogo, em um universo, em um seminário conservador, tá certo? Que é o seminário de Gordon. Mas, de certa forma, a gente é o que a gente lê. A gente acaba sendo isso daí, né? Então, é o resultado do que a gente lê na nossa caminhada. E, assim, eu conheci, meus irmãos, muita gente na minha caminhada também de professor, por exemplo, que enveredavam nessas coisas, né? Eles só liam determinados teólogos e acabavam virando o reflexo daquela linha que eles mais liam. Então, vi muita gente, por exemplo, perder a fé ou respeito à igreja porque eram aqueles autores que ele lia. Os autores que ele mais dedicava tempo era isso. Como eu também vi o contrário disso. Né? Pessoas que se fecharam completamente a qualquer conhecimento de fora, porque também os autores que eles liam faziam também esse percurso, né, de rejeição de qualquer conhecimento que fosse fora da teologia. O fato é que a gente é o que a gente lê. Não tem para onde correr. E Price nos ensina exatamente sobre isso. Né? O que a gente mais lê é, de certa forma, um reflexo do que a gente vai ser em nosso ministério. Ok? Vamos continuar aqui, então, nesse breve histórico, tá certo, da questão dos miticistas. Então, para esses estudiosos, a ideia de um Cristo que viveu na Palestina era, como eu falei, um mito, uma criação. E então, todos esses livros que foram produzidos, e aí o Ehrman fala uma coisa bem interessante sobre isso no livro dele, Jesus existiu ou não, ele diz que, para a teologia convencional, o respeito por esses autores era mínimo, para ser ainda positivo, né? Mínimo. Mas ele vai dizer que, para a teologia tradicional, autores como, por exemplo, Robertson, Price e etc., não recebiam o menor respeito, né? Um desses autores que, por exemplo, negam a questão da historicidade de Jesus, o Hels, tem um trecho do livro do Ehrman que eu coloquei aqui, que eu destaquei, que é quando John Mayer vai fazer uma trajetória do Jesus histórico e ele vai citar o livro de Hels, que negava a historicidade de Jesus. Eu destaquei aqui porque eu achei tão interessante que ele diz assim, em palavras do Maia: o livro de Hels, que baseia seus argumentos nessas e outras alegações, igualmente não fundadas, isso é, de que Jesus não existiu,
pode ser considerado como representante de todo um conjunto de livros populares sobre Jesus, aí aspas, que não me dou o trabalho de analisar detalhadamente. Acho que essa é uma das frases de maior desprezo da história da igreja, né? O cara escreveu um livro de 3.000 páginas, aí o outro autor disse, olha, é um negócio tão popular que realmente eu não vou me dar o trabalho de ler esse negócio para dar um juízo, não. Acho que ninguém nunca foi tão desprezado na história da igreja quanto isso daí, né? Nem para analisar as ideias, o cara diz, não, nem isso eu me proponho a fazer. Então, vamos seguir a história. O fato é, irmãos, que quando você pega, por exemplo, Balcaham, Hurtado, eles não vão nem citar essa gente. Eles não se debatem com essa gente. Eles já partem da ideia exatamente da certeza dessa ideia do Jesus histórico. Então, a interpretação com relação a Jesus será outra, e não sobre a questão de ele ser mito ou realidade. Então, para a teologia acadêmica, tanto do século XVIII como do século XIX, século XX e XXI, esses autores que falam acerca da negação da historicidade de Jesus, eles não receberam o menor tratamento de respeito, certo? O próprio Bart Ehrman, né, que é um teólogo que não acredita na questão da divindade de Jesus e que é um teólogo popular, livros e livros aí escritos e muito bem vendidos, né, como Jesus se tornou Deus, o Jesus existiu ou não, o que Jesus realmente disse. São textos que o Ehrman escreveu. Então, o Ehrman escreve esse livro, Jesus Existiu ou Não, justamente para atacar essa linha miticista, certo? E ele vai dizer, olha, eu não acredito na divindade de Jesus, mas dizer que Jesus nunca existiu, aí já é um exagero sem conta. Né? As provas que estão lá, né? A forma como a gente olha os evangelhos, a maneira como a gente olha as fontes, tá certo? A maneira como a gente olha as fontes, elas precisam ser levadas a sério para dizer exatamente da questão da historicidade. Certo, irmãos? Então, essa é a primeira parte da nossa matéria, que diz respeito, então, a esse começo aqui de fala de que Jesus não existiu. Então, veja, durante 17 séculos, a ideia era que Jesus existiu, de fato. Só na Revolução Francesa, no início da Revolução Francesa, no século XVIII, é que começa, então, a surgir esses estudiosos que negam. Do ponto de vista, como eu falei, da história tradicional, teologia tradicional e acadêmica, não houve ali o mínimo respeito, embora a primeira busca do Jesus histórico seja marcada por essa coisa da historicidade ser negada. Como eu falei, o Bruno Bauer, e a gente vai ver aí como é que os outros proponentes da escola liberal enxergavam essa ideia, tá certo? Eles traduziam essa ideia para os seus estudos, certo? Então, em resposta a esses, a pergunta a ser feita é: o que é que nós temos? Do ponto de vista da história propriamente dita, o que é que nós temos acerca da figura de Jesus Cristo? Da onde nós partimos quando nós estudamos a questão da questão do Jesus Cristo? Então, primeiro a gente precisa saber o que é que a gente não tem. Então, é fato, nós não temos um livro escrito por Jesus. Nós não temos. Então, o que chega de Jesus para a gente é fruto dos relatos com base nas testemunhas que ouviram ele e que foram ali, de certa forma, cuidadas por ele como seus discípulos. Então, nós não temos um livro sobre Jesus, o que não quer dizer nada. Nós não temos um livro sobre Sócrates também, né? O que nós sabemos de Sócrates está ali fruto ou dos seus discípulos ou dos seus detratores, né? Então, o que a gente sabe de Sócrates está presente aqui nesse sentido. E nós também não temos livros de muitas figuras daquele mundo ali, nós também não temos texto. Então, o fato de não termos um livro escrito por Jesus, isso não quer dizer que os ensinamentos de Jesus que chegam para a gente não sejam ali frutos do relato ali de testemunhos, como a gente vai ver daqui a pouco com o texto de Balcaham, ok? Bom, nós não temos isso. Também nós não temos um testemunho de uma figura fora ali da Palestina acerca de Jesus ali nessas primeiras décadas. E é claro, é natural que não haja, né? É um mundo de comunicação completamente diferente do nosso. É um mundo de comunicação completamente diferente do nosso. Então é lógico que, como eu falei também, né? Quando você fala daquele mundo de Jerusalém na Palestina ali,
Talvez algumas pessoas precisassem de um mapa para saber onde eram. De onde você está falando? Essa parte do Oriente ali. Talvez conhecida por comerciantes por causa dessas eternas rotas comerciais que aquele mundo ali de Jerusalém representa, né? Essa ponte que aquele mundo de Jerusalém faz entre esses continentes. Fora isso, então, o fato de dizer que não há, até os 50 primeiros anos da nossa era, um grande pensador, um grande estudioso que cita as palavras de Jesus, isso também não quer dizer nada. Então, os relatos sobre um tal de Cristo vai aparecer depois, algumas décadas depois, mas vai aparecer no mundo romano trocas de cartas, como a gente vai ver quando a gente pegar o livro aqui de Batson, ok? Então, a troca de cartas com relação a ter seguidores aqui de um tal de Jesus que viveu na Palestina, como é que eu devo tratá-lo? Então, há cartas aqui que são trocadas. Então, com relação a fontes, irmãos, nós não temos nenhum texto escrito por Jesus, mas também não quer dizer nada, mas ao mesmo tempo também nós não temos essa figura ali, uma figura externa do Império Romano, que nos primeiros 50 anos possa falar acerca disso. Pelo contrário. Então, o que nós temos acerca de Jesus, então nós temos aqui algumas, como eu falei, algumas referências não romanas, aliás, referências romanas, desculpem, nós temos algumas referências romanas com relação a isso daí, mas todas elas ali da segunda metade do século I, ok? Bom, então vamos lá. Se eu fosse colocar aqui, eu falei aqui da história dos miticistas, né? Então, se eu fosse colocar aqui a segunda parte da nossa aula, eu faria o seguinte. Então, fontes históricas acerca da historicidade de Jesus. Então, fontes acerca da historicidade de Jesus. O que é que nós temos? O que é que nós temos? Quais fontes nós podemos utilizar? É claro, meus irmãos, que a fonte principal será os evangelhos. É lógico. Mas antes de tratar dos evangelhos propriamente dito, eu quero tratar então das fontes romanas. Ok? Então, onde é que o nome Jesus aparece fora desse ambiente de Jerusalém? Então, o livro de Batson, esse livro Documentos da Igreja Cristã, ele traz alguns relatos acerca de Jesus, né? Ele traz, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Ele traz, por exemplo, meus irmãos, uma fala de Tácito. Né? Mas deixa eu começar, vou conseguir uma linha aqui mais próxima aqui, começar com a ideia do Plínio Jovem, ok? Vou começar por ele. Plínio Jovem era um governante, tá certo, da Bitínia. Governante da Bitínia. E começa então a surgir alguns cultos a Jesus Cristo naquele mundo romano. E aí então ele escreve uma carta, tá certo? Para um seu superior, pedindo informações. Aí deixa eu ler aqui esse trecho aqui que eu acho tão interessante. Tenho por praxe, Senhor, esse é Plínio Jovem, tenho por praxe, Senhor, consultar Vossa Majestade nas questões duvidosas. Quem melhor dirigirá minha incerteza e instruirá minha ignorância? Nunca presenciei nenhum julgamento de cristãos. A gente está aqui no ano 112. Então já o primeiro século já passou e aquelas testemunhas então oculares já passaram. Estamos aqui na segunda ou terceira geração de cristãos. Então nunca presenciei julgamentos de cristãos. Por isso ignoro as penalidades e investigações costumeiras, bem como as pautas de uso. Tenho muitas dúvidas a respeito dessas questões, tais como: estabelece diferenças de distinções de acordo com a idade? Cabe o mesmo tratamento a enfermos e robustos? Aqueles que se retratam devem ser perdoados? A quem sempre foi cristão compete gratificar quando deixa de sê-lo? Há de punir-se o simples fato de alguém ser cristão, mesmo que inocente de qualquer crime, ou exclusivamente os delitos praticados por esse nome? Essas perguntas de Plínio Jovem, deixa eu fazer aqui umas observações que elas são muito interessantes. Vamos lembrar, irmãos, o seguinte, que naquele mundo romano, o nome cristão ele está ali vinculado a uma série de imagens negativas, né? Eu não sei se hoje também, não sei se hoje seria muito diferente, né? Ser cristão, né? Ser cristão tá ali, você traz para si uma carga negativa muito forte, mas eu acho que talvez a diferença seja exatamente qual seria a carga negativa, né? Qual é a carga negativa que carrega o nome cristão no início, nessa virada aqui onde Plínio escreve
virada do século I, início do século II. Então, algumas superstições estavam correndo na boca do povo. A primeira era de que os cristãos eles praticavam canibalismo, né? Isso era o Populacho que dizia isso. Porque, no fim das contas, vamos lembrar, irmãos, que o culto cristão ele era aberto até o sacramento. Você poderia assistir o culto cristão até o sacramento. Na medida do sacramento, o pessoal, o visitante era ali deixado fora, então ficava apenas os cristãos. E ali, nessa reunião, que era uma reunião, né, muito particular, se comia o corpo de Cristo e se bebia o sangue de Cristo. E aí essas falas para o mundo popular ali, né, gerou então uma série de fake news, para usar uma expressão moderna. Né? Gerou-se uma série de fake news. Então, que cristãos então poderiam matar crianças para comer o seu corpo e beber o seu sangue. Uma outra fake news também surgida naquele mundo ali, nesse plano popular, irmãos, era de que os cristãos eles casavam com seus parentes. O que para o mundo romano era um negócio execrável. Afinal de contas, os cristãos chamavam uns aos outros de irmãos e irmãs. Veja, nós estamos num nível de crendice. Esse é o nível baixo popular. Para as autoridades que estão na cúpula, representa uma outra ameaça. No fim das contas, você tem um culto que não leva o nome de César, um culto que não é representado por nenhum estátua. Aliás, essa seria a terceira crendice, a terceira fake news, né, que espalhou-se entre os cristãos pelo populacho, né? Que eles seriam, na verdade, ateus. Porque a sua religião não trazia nenhuma imagem de Deus, né? Então, eles praticariam o canibalismo, eles casariam então com seus irmãos, e eles são, na verdade, todos ateus, porque o seu culto não tem nenhuma manifestação, não tem nenhuma estátua, não tem nenhuma representação do seu Deus. Tem uma figura de uma catacumba de Roma, acho que é Cairns que traz essa figura, que está o pessoal ajoelhado e alguém crucificado com a cabeça de burro. E aí a frase embaixo é: fulano adora seu Deus. Fulano adora seu Deus. Então a cabeça de burro, né, crucificado ali, né, e fulano adora seu Deus. Então, dentro do plano popular, meus irmãos, essa seria, então, esses disse que me disses, tá certo? Essas fake news que apareciam e que geravam, de certa forma, para os cristãos, uma imagem que era ligada à igomínia, né? Essas fake news, elas sempre funcionarão com esse resultado, né? Produzir raiva do popular para aquele determinado grupo social. O propósito é o mesmo, né? Só muda mesmo os recursos tecnológicos, né? Ali era o boca em boca que funcionava pela questão do segredo ali que havia entre cristãos. É tanto que os cristãos então produziram alguns códigos para se comunicarem, né? Então, sei lá, eu desconfiava então, sei lá, que o Alberaci fosse cristão pela sua fala e seu comportamento. Então eu desenhava no chão um arco, e se ele fosse cristão, ele desenhava em sentido contrário o arco, formando um peixe. Né? Ou então, alguns lugares de culto eram marcados por essa ideia, né? Do peixe, do pastor com a ovelha nos ombros. Era uma forma de se proteger, meus irmãos, dessa ameaça popular. Essa não é um resultado dessa virada do século. João, já na sua primeira epístola, ele diz o quê para os seus leitores, né? Que Deus chamou a gente para ter comunhão com ele e com o Filho. E aí o nosso John Owen, no seu texto clássico sobre Trindade, John Owen vai dizer o seguinte, né? Que aos leitores que eram menosprezados e desprezados pela população por causa de crendices, João lembra que a comunhão deles é com o Pai e com o Filho. João não diz que a comunhão é comigo. Eu estou no mesmo barco de desprezo que o seu. Mas a comunhão que Deus nos chama é com o Pai e com o Filho. Ok? Bom, para as autoridades acima, então há essa ameaça de reuniões secretas, há essa ameaça da não invocação a César, certo? Essa ameaça da não invocação a César. Vamos lembrar que os primeiros cristãos, eles se compunham ali de um conjunto social da qual os senhores sempre tinham suspeita, né? Escravos, pequenos comerciantes. Então, era aquele grupo que estava sob suspeita de qualquer tipo de reunião que eles pudessem ter, certo? E aí, então,
a máquina romana passou então a perseguir os cristãos. E aí, Plínio aqui, ele faz uma coisa muito interessante, né? Então, essas perguntas aqui de Plínio é interessante. Como é que eu devo tratar os cristãos? Se eu pegar um cristão jovem e um cristão já idoso, eu devo tratá-los iguais? Se o cara nasceu num berço cristão e deixou de ser, eu devo parabenizá-lo? E a última pergunta é mais interessante ainda. É preciso punir só pelo fato dele ser cristão? Só pelo fato dele ser cristão? E aí o documento continua. Entretanto, eis o procedimento que adotei nos casos que me foram submetidos sob acusação de cristianismo. Aí Plínio fala como é que ele procedeu. Aos incriminados, pergunto se são cristãos. Na afirmativa, repito a pergunta segunda e terceira vez, ameaçando-os a condená-los à morte. Se persistem, eu os mato. Não duvido não duvido que, seja qual for o crime que confessa, sua pertinácia e obstinação inflexíveis devem ser punidos. Só o fato deles ser que são cristãos de fato, daí já são punidos. Alguns apresentaram indícios de loucura, tratando-se de cidadãos romanos, separei-os para enviá-los a Roma, tá certo? E aí, diz aqui, mas o que geralmente se dá é o seguinte, o simples fato de julgar essas causas confere enorme divulgação às causas, de modo que meu tribunal está inundado com grande variedade de casos. Ele está dizendo aqui o seguinte, quando começou a perseguir os cristãos, acabou que mais cristãos começaram a aderir com relação à fé. Né? Vai aderir com relação à fé. Aí vejam, isso aqui no século XII, aí eu vou pular aqui para a parte que nos interessa, tá? Porque ele fala aqui de outras pessoas inculpadas, ele diz assim, todos veneraram vossas imagens e estátuas dos deuses, amaldiçoando Cristo. Foram unânimes em reconhecer a sua culpa, que seduzia apenas a isso. Em determinados dias, isso é o que nos interessa, em determinados dias costumavam comer antes da alvorada e rezar responsivamente hinos a Cristo como a um Deus, obrigando-se por juramento, não a algum crime, mas à obtenção de roubos, rapinas, adultérios, perjuras e sonegações e tal. Este, aliás, era um alimento comum e inofensivo, o sacramento. Eles deixam essas práticas depois do edito que promulguei, de conformidade com as vossas instruções. Bom, enfim. Plínio, no início do século II, ele está dizendo o seguinte, olha, tem um grupo aqui que se reúne em torno do nome Cristo. Em torno do nome Cristo. E eles se reúnem ali um determinado dia, eles têm um sacramento em torno do Cristo, enfim. Ele descreve aqui, lá na Bitínia, um culto, tá certo, que acontecia, então, em nome desse Cristo. E aí, alguns autores vão reportar um outro autor chamado Suetônio, que escreve antes ali de Plínio, e que é bem interessante para a gente, que é no ano 52, que quando os judeus, né, são expulsos de Roma, Suetônio escreve uma carta e ele coloca nessa carta o seguinte trecho, já outro autor, né? Visto que os judeus, instigados por Cresto, estavam continuamente provocando distúrbios, Cláudio os expulsou de Roma. Anos 50, alguns judeus instigados por Cresto, né, escrito uma grafia errada para Cristo, estavam perturbando Roma, Cláudio decidiu expulsá-los. Cláudio decidiu expulsá-los. E aí, segue também, por exemplo, uma carta também, um outro autor, que é Tácito, tá certo? Que ele fala, então, sobre essa presença do cristianismo ali no mundo romano. Então, o que é que nós temos de fontes romanas? Nós temos, meus irmãos, relatos, então, de governadores e juristas que detectam em seu território, já muito cedo, a presença de um culto que gira em torno de um tal de Cristo. E que é preciso, então, reagir, porque esse culto ele vem ganhando proporções que não se imaginava que ganhassem, certo? E os seus adoradores, eles estão pouco interessados com relação a questões de Estado. Se negavam à questão de guerra e tudo mais, estão um pouco ligados a essa questão de Estado. Então era preciso, então, reagir. Mas vejam, desde cedo o nome Cristo, então, ele vai sempre aparecer e sempre a ideia de um tal de Cristo vinculado a essa fonte judia. O que é que eu chamo a atenção de vocês para essas cartas aqui? Para esses relatos aqui? Primeiro, é que os primeiros relatos, judaísmo e cristianismo, para o romano era a mesma coisa. Não tinha separação, não.
Então, para eles, surgiu uma seita ali no meio dos judeus, e que deveria ser uma nova face do judaísmo já ganhando proporção, e que estava ali perturbando. Posteriormente é que vai haver a separação e a ideia de que nós estamos diante de um outro grupo. E aí, quando nós estamos diante de um outro grupo, esse grupo novo que surge, ele não está protegido juridicamente, como, por exemplo, os judeus estavam. Os judeus estavam protegidos juridicamente ao longo do Império, construindo nas suas sinagogas ou lugares de oração. Então, esse novo grupo já não terá essa benesse jurídica, tá certo? E será, como eu falei agora há pouco, visto então como uma ameaça. Tá certo? Então, irmãos, nós temos essas fontes com relação a esse primeiro momento de Cristo, essas fontes, então, não cristãs. Alguma pergunta até aqui? Eu gostaria, Pedro. Gostaria de abrir essa sessão, talvez. Tem algumas questões interessantes que você levanta aí, alguns autores importantes. Você tocando aí nessa questão do cristianismo não se diferenciar do judaísmo, eu estou lendo um texto recentemente, na verdade eu estou lendo um texto do E.P. Sanders, Paulo e o Judaísmo Palestino, e em consonância com isso, estou lendo o livro do Alan Segal, Paulo Convertido. Uma coisa interessante nesses autores é mostrar justamente que parece que não dá para diferenciar cristianismo de judaísmo logo no início. Quando a gente, quem é curioso para estudar a história do cristianismo primitivo, você falou aí que essa separação se dá posteriormente. Quando exatamente se dá essa separação? Veja, a minha pergunta é para saber se você tem uma informação, por exemplo, que vá além do que a gente encontra em Justino Mártir. Ali, por volta do ano 180, alguma coisa assim, na Apologia a gente já encontra, né, Justino dialogando com um judeu, né, então ali mostra essas diferenças, parece que há uma necessidade de se mostrar as diferenças entre judaísmo e cristianismo, já ali no final do século II. Mas essa ruptura, ela acontece antes disso ou acontece a partir daí? Algumas pessoas vão dizer que é só com Constantino. Isso. Já alguns, por exemplo, o Wilson Gonzalez ou outros historiadores vão colocar não uma data específica de ruptura, mas o início dela, a década de 70, né? A queda ali de Jerusalém, porque ele vai dizer que ali, de certa forma, até a própria igreja de Jerusalém fica isolada, né? Fica isolada enquanto o cristianismo ele desenvolve. Já outros vão colocar a ideia da presença, por exemplo, de Clemente de Roma, né? Que já fala de uma linguagem, já é uma linguagem completamente separada daquele plano paulino, né? Então ele vai trazer, por exemplo, Jesus é a fênix, por exemplo, que ressurge das cinzas, né? Outra coisa, Paulo, normalmente que é tido como aquele que tira o cristianismo do contexto judaico, né? Nesse livro do Alan Segal mesmo, Paulo o Convertido, há uma coisa interessante é que ele diz que a história do cristianismo foi muito mal interpretada, principalmente a ideia de que Paulo abandonou o judaísmo. É uma tese interessante porque, assim, um argumento muito forte que eu encontro nesses textos é que Paulo parece ser pouco conhecido pela geração da patrística. A gente não encontra citações de Paulo, da teologia de Paulo ali. E Paulo é importante nesse debate, eu penso, porque é a partir de Paulo, por exemplo, eu acho que esses autores da busca do Jesus histórico que você está citando aí, eles vão fazer essa divisão, né? O Jesus histórico e o Cristo da fé. Porque normalmente nós pensamos que o nome Cristo é um sobrenome de Jesus, né? Mas é um título, é um título judaico, né? Então, e aí nós acreditamos que Jesus é o Cristo, né? E Paulo é quem enfatiza isso. Paulo não cita, né, Jesus dos evangelhos, as narrativas de milagres, a gente não encontra, quase não encontra citações dos ditos mesmo de Jesus. Um ou dois ali estão presentes nas cartas paulinas. Então, eu acho que essa é uma questão para a gente estudar muito. Um dado interessante é que a ausência dos textos de Paulo na patrística, elas estão em harmonia com como os patrísticos eles beiram o ceticismo, né?
a questão da lei, né? Muito forte da moral, né? Quer dizer, a ausência de Paulo da perspectiva da graça faz com que acresça essa ideia de que é preciso guardar dias santos. Enfim, aquela coisa que os patrísticos fazem, né? São bem radicais com relação a essa ideia, né? Pecou depois do batismo, você seria, então, né? Eliminado. Não sei, essas coisas assim que acontecem na patrística são bem interessantes, ok? Então, irmãos, de certa forma, nós temos... Assim, desculpa, mais alguém? Ok. Então, o que nós temos de fato? Qual seria a grande base documental que nós temos com relação à história de Jesus? E sem sombra de dúvida, estamos falando dos evangelhos. Então, os evangelhos a principal fonte com relação às falas de Cristo. Vejam que os documentos que nós temos das fontes não romanas, elas vão citar o Cristo, né, Jesus, vão citar principalmente seu culto. Mas a preocupação dessas fontes não é pela vida propriamente de Jesus. É pelo efeito que o culto vem produzindo ali na questão social. Então, os evangelhos, eles funcionam exatamente como sua principal fonte. E aqui é onde está, talvez, o nó da coisa. Né? O nó da coisa. Porque a teologia liberal ou a crítica das formas, depois da teologia liberal e da crítica das formas, os evangelhos e a Bíblia como um todo nunca mais será vista da mesma maneira. Nunca mais será vista da mesma maneira. Então, a ideia do crivo racional deve ser aplicado também aos evangelhos, segundo, então, a crítica das formas e a escola liberal surgida na Alemanha. Ok? E aqui uma pequena nota de rodapé, né? O que é, de fato, liberal, né? Então, a gente fala liberal, teólogo liberal e tal. Acho que essa é uma das... A palavra liberal aplicada à teologia, a palavra liberal é uma palavra polissêmica, né? Então, ela em teologia quer dizer uma coisa, em economia quer dizer outra, em política quer dizer outra. Quer dizer, o cara pode ser, de repente, conservador, mas se identificar com uma política liberal. Era o que acontecia com os missionários protestantes no século XIX, né? Carley, Simonton, eles eram teólogos conservadores, mas eles namoravam ali com ideias de políticas liberais até para a sua própria missão funcionar, né? Eles precisavam aderir a essas ideias. Então, em teologia, irmãos, quando a gente fala teologia liberal, a gente está falando em uma escola surgida, então, na Alemanha, principalmente entre os séculos XVIII e XIX, e que a base dessa escola, a forma de perceber os textos sagrados, parte da crítica das formas, né, e o crivo é exatamente o racional. Eu acho que a melhor definição que alguém já falou sobre teólogos, esses teólogos liberais, é que eram ateus de Bíblia. Ateus com Bíblia. Então, não há a ideia da metafísica, tá certo? Não existe. Então, o que existe é simplesmente a ideia de que a coisa tem que ser passada pelo crivo racional. Ora, nesse período, então, os evangelhos, eles vão servir... Aqueles relatos, então, dos milagres de Jesus são colocados em segundo plano. Aliás, não são nem colocados em segundo plano, eles são rechaçados mesmo como uma linguagem puramente mítica. Né? Puramente mítica. Então, seria necessário, então, resgatar os ditos de Jesus, certo? Esses ditos de Jesus, e produzir em Jesus essa figura, então, ética. Então, o que os evangelhos teriam para a gente seria resgatar essa questão ética com relação a isso. Aqui, então, os evangelhos, eles são utilizados como fontes históricas apenas em pedaços. Não é considerado o evangelho todo. Então, os pedaços dos evangelhos devem ser considerados e, mesmo assim, questionados com relação à sua autoria, que aí entra a crítica das formas. Então, Marcos é localizado, então, como produto ali do segundo século. Enfim, os textos são praticamente todos eles, grande parte deles alocados ali para o segundo século, tá certo? Então, bem distante ali daquilo que as escolas tradicionais elas fomentavam com relação à data. Ainda assim, se buscava, então, enxergar os evangelhos, então, como sua base histórica, tá certo? Para a teologia ortodoxa, não há problema. Eles olham os evangelhos e percebem os evangelhos como seus relatos históricos. Aí entra o livro do Richard Bauckham, Jesus e as Testemunhas Oculares. Bauckham inicia o seu livro dizendo o seguinte, que a busca pelo Jesus histórico sempre foi uma constante que, quando ele escreve esse livro aqui, é uma constante na cultura americana.
Então ele localiza uma terceira busca de Jesus histórico dentro dessa cultura americana, da Balkan, né? Essa cultura americana. E ele vai dizer o seguinte, que o que aconteceu ali no período ali dos liberais é que houve uma cisão entre teologia e história. Uma cisão entre teologia e história. Então, tudo aquilo que fosse produto ali de um discurso teológico foi rejeitado como sendo algo sem valor. Então, sei lá, os milagres do Cristo, ou as pregações indiretas de Cristo, então foram relegadas ali como sendo, segundo, como não tendo valor. E aí ele fala que hoje a luta seria, então, unir novamente história e teologia para a gente perceber a importância dos evangelhos. Como unir história e teologia, né, para perceber a importância dos evangelhos? Por uma biografia propriamente dita, os evangelhos deixam lacunas que seriam imperdoáveis para uma biografia, né? Uma biografia propriamente dita, né? Então nós temos ali em Mateus o relato do nascimento, temos ali um pouco acerca da sua adolescência e depois um hiato enorme onde Jesus já aparece então pregando. Marcos, ele não tem interesse em falar sobre o nascimento de Cristo, não tem interesse nenhum em falar sobre os inícios de Cristo. O relato de Marcos é o princípio do evangelho, quer dizer, é o princípio desse ministério público. Então Jesus já, depois daqueles 3 eventos, Jesus já aparece na Galileia, pregando, né, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Marcos não tem interesse nesse sentido. Então, do ponto de vista de uma biografia, tal como nós compreendemos hoje, essas lacunas seriam imperdoáveis. E aí a pergunta seria, pode os evangelhos ser considerados documentos históricos? Aí Balkan vai dizer que sim, que podemos utilizar os evangelhos como documentos históricos, e a pergunta a ser feita é que tipo de documento? E aí ele vai atribuir aos evangelhos a ideia de testemunho, de documentos históricos gerados a partir de testemunho. Esse é um conceito chave para o texto de Balkan, tá certo? Quando nós abrimos Marcos, Lucas, João e Mateus, o que nós estamos, na verdade, lendo ali são, então, esses testemunhos acerca da vida de Cristo, da pregação de Cristo, do ministério de Cristo. Não há testemunhas oculares, essas testemunhas que estão ali, né, dentro do Evangelho. O terceiro capítulo de Balkan, eu acho ele espetacular aqui, para mim é o melhor capítulo. Porque ele está dizendo o seguinte: há pessoas que são nominadas no Evangelho, e há pessoas que são nominadas, e há pessoas que continuam ainda no mundo, no universo anônimo. Nós não sabemos o nome daquela criatura que foi né, descida ali, o paralítico que foi descido ali quando Jesus estava em Cafarnaum. Nós não sabemos o nome da mulher do fluxo de sangue, mas sabemos nomes como Lázaro, né? Sabemos outros nomes que aparecem ali com relação a milagres, sabemos, por exemplo, desses nomes. E aí Balkan vai dizer o seguinte: por que a gente sabe do nome desses e desses não? Aí é lógico que ele está dizendo, então, que os autores do Evangelho sabiam dessas pessoas e haviam, então, ouvido dessas pessoas o seu próprio relato. Então, esse é o terceiro capítulo, que é o capítulo espetacular. Mas vamos para o começo do argumento de Balkan para utilizar os evangelhos como documentos históricos. Balkan vai lembrar para a gente, de forma bem clara, que a história, tal como a gente interpreta ou como a gente produz... Sim, Lima, pode falar. Bom dia, meus irmãos, graça e Bom paz. dia. Primeiramente, eu quero dar meus parabéns ao seminário, tá? Eu sou novo por aqui, comecei agora. Eu conheci o seminário através de um primo meu, né? Falando com o irmão, o Jairo, acho que pronto. Falando com ele, aí ele disse o seguinte: entre no seminário, você não vai se arrepender. E realmente está de parabéns o seminário, tá? Ótimos professores, parabéns para o seminário. Eu gostaria de fazer alguns comentários, se me permitem, né? A minha ousadia, apesar de ser novo aqui. Pode ficar à vontade, meu irmão. Em relação ao Jesus histórico. Eu estou terminando uma formação em História, licenciatura em História, e são 23 anos de fé, né? E quando eu fui começar a faculdade, alguns me disseram o seguinte: cuidado, né? História é pesado, não sei o quê, né? E aí, realmente, quando eu comecei a estudar a história antiga, a minha fé foi colocada em xeque,
né? Não tenho vergonha de dizer isso, porque a minha fé foi colocada em xeque, porque na história secular, a preocupação da história é desconstruir a personagem de Jesus, o personagem de Jesus. É tanto que os professores tentam colocar na nossa cabeça que Jesus nada mais é que apenas uma figura histórica, né? E apresentam para a gente, por exemplo, a questão dos decálogos, o livro dos mortos, coisas que surgiram antes mesmo da lei, personagens como Zarastruta, né? Aí quando chega no Império Romano, um historiador famoso, acho que é Eduardo Gilbert, né? Que ele O declínio de Roma, né? pronto, ele praticamente sugere que a queda do Império Romano foi culpa do cristianismo. O cristianismo foi responsável pela queda do Império Romano. E aí, uma coisa que o professor está falando aqui, né, que ele falou no começo da aula, que eu comecei a assistir, é que você é o que você lê, né? Você é o que você lê. Então, na faculdade foi apresentado muitos livros para você ler, são livros, né, seculares. E aí, quando eu tive a minha fé colocada em xeque, eu tive que ir atrás de outras fontes. Tive que procurar outros livros, procurar outras versões da história. E aí eu me lembro que um determinado livro, né, de apologético em relação à história, um autor disse uma palavra cheque, que estava visível, mas eu não enxergava. Que é quando o Império Romano é dividido entre duas partes, né? O Império do Ocidente cai e o Oriente continua. Né? Aí ele faz a seguinte pergunta: se a razão da queda do Império Romano é o cristianismo, então por que o Império do Oriente durou tanto tempo? Né? Então, é uma preocupação muito grande em a gente reafirmar nossa fé, e é muito bom isso que vocês estão fazendo para que a gente entenda essa pessoa de Jesus de maneira mais profunda, não apenas como um personagem histórico, mas, enfim, como um ser da nossa fé, né? O ápice da nossa fé. Então é isso minha fala. Então, muito obrigado. Ok. Mais alguém, meus irmãos? Ok. Bom, são 10h30. Antes de eu falar do argumento de Balcman, vamos fazer aquele intervalo, então, nosso. Tá certo? Então, a gente faz um intervalo de 15 minutinhos e a gente volta, então. Aí eu falo, então, de Balcman e Hurtado, tá certo? Os argumentos dele com relação à historicidade de Jesus. 15 minutinhos, então a gente volta de 10h40. Tá bom? Vamos fazer aquele intervalo. Ok, vamos lá.